Boa noite, pessoal. Hoje é mais um dia de ciclo de palestras do software livre aqui do SINDPD RJ. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer também mais uma vez ao SINDPD pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar o conhecimento. E hoje a gente tem aqui o Wagner Fonseca, que vai falar sobre um tema bem importante, que é a gestão de TI com ferramentas open source. E vamos ver aí, né, o que vai acontecer nessa palestra. E ao final da palestra a gente vai ter sorteio de 3 tugs e depois a gente vai ter 3, não, gente, são 3, tá? Aquele terceiro ali que ele está querendo levar, tá, vai ser um sorteado por aqui. E aí, ao final da palestra, a gente vai fazer um coffee breakzinho e aí a gente bate um papo para trocar umas ideias sobre a palestra, tá? Então, com vocês, Wagner Fonseca. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, de terem dedicado esse tempo para vir aqui ouvir um pouco desse assunto. O que me levou a falar sobre gestão de TI com ferramentas open source? Primeiro, gestão de TI é necessário, obrigatório. Tem que estar no sangue de qualquer empresa, tem que estar no sangue de qualquer administrador, gestor, tá? Você tem que gerenciar o seu ambiente. Segundo, por que eu prefiro ferramentas open source? Existe a questão da filosofia e tudo mais, mas principalmente porque funcionam muito bem. Tá? Eu uso o Linux não porque ele é gratuito, mas porque ele funciona muito bem, porque ele é estável e principalmente, como a gente estava até falando, brincando aqui, porque ele é auditável. Dá para alguém mais inteligente que eu em programação, principalmente, olhar e saber o que tem lá dentro. E ferramentas open source, porque eu andei vendo várias ferramentas do mercado, olhando o que elas fazem, comparando o que elas fazem e vendo vantagens. Tá? Eu olhei o System Center, eu olhei o Spiceworks, entre outras ferramentas aí. Umas não são pagas, como o Spiceworks, se você usar a versão gratuita dele, mas você não tem acesso a código, você não tem acesso a nada, você tem uma limitação. Você fica com as propagandas e tem uma limitação que as ferramentas open source geralmente não têm. Ferramentas open source, como você vai monitorar, ela monitora qualquer coisa. Ferramentas open source, quando você vai inventariar, ela inventaria qualquer coisa. As ferramentas de código fechado, ferramentas pagas, geralmente só servem para sistemas A ou B. Ou monitora só Windows, ou monitora só Windows e determinados equipamentos, ou monitora só equipamento, não monitora outros equipamentos de código aberto. Então você tem limitações que essas ferramentas elas não têm, que elas não trazem. Então sempre foi uma vantagem trabalhar com ferramentas livres, ferramentas de código aberto. E na pior das hipóteses, se ela não faz alguma coisa que você quer, você cria, ou de forma simples, através de script, ou de forma mais completa, se você trabalhar com programação. Primeira coisa que a gente tem que ver é que todo ambiente de TI vai trazer desafios. Todo ambiente de TI, ele vai trazer questionamentos, vai trazer perguntas. E essas perguntas precisam de resposta. No dia que o seu gerente olhar para a fatura dos 2 links de internet que você tem e te perguntar por que a gente está mantendo esses 2 links, que está caro demais para a empresa A cobra 2.000, a empresa B cobra 4.000, e a gente tem que manter isso aqui. Você vai dizer, porque se der problema a gente tem outro link aí. Tá, quando deu problema? Quantas vezes esse problema aconteceu? Quantas vezes ele se repetiu no período de um mês? De uma semana? Quanto tempo ficou fora? Pô, sei lá, cara. Eu sei que ficou ruim outro dia aí, mas o pessoal resolveu. Isso não é uma resposta para justificar o investimento. Tá? Tem empresa que gasta com TI. E são as empresas boas. E tem empresa que investe em TI. São as empresas que obtêm retorno, que obtêm uma melhoria. A TI tem que trazer melhoria. Não importa se o cara gastou 10.000 ou 1 milhão. Tem que trazer alguma melhoria. Você não pode chegar para o cara, vamos comprar um equipamento, vamos comprar um storage de 400 mil reais, porque a gente precisa botar aqui um armazenamento melhor, uma distribuição de file server, tá? Por quê? Não, porque o storage é a tecnologia do momento. Agora, storage de nuvem. Por quê? Eu sou o gerente, eu quero saber por que eu vou despender 400 mil no equipamento, mais treinamento, mais suporte e mais a garantia. Por quê? Então, perguntas, são inúmeras perguntas que você precisa trazer como resposta, respostas principalmente palpáveis, tá? Respostas que você tenha ela de forma clara. E segundo, de preferência que tenha figura, porque sem figura nada funciona.
Tá? Quais os desafios que você tem no ambiente de TI? Você tem que controlar ambientes híbridos. Eu gostaria de trabalhar numa empresa que usasse 100% de software livre, de cabo a rabo, do equipamento de rede ao desktop do usuário mais burrinho que tiver lá dentro. Mas não tem. A gente vai trabalhar com vários tipos de sistemas de idades diferentes. Dá suporte a um maluco que tem uma máquina maldita ligada numa impressora, amaldiçoada no inferno, que só roda Windows 98, e ninguém nunca vai conseguir tirar aquilo ali, porque é um programa escuso feito numa seita que fazia rituais com sangue de animais e criaram um programinha lá, sei lá, Delphi, VB, qualquer coisa, só funciona naquele ali. E aí? Windows 8? O pessoal nem consegue usar? Esquece. Só funciona aí. Vai ter que botar, e vai ter que estar na empresa, vai ter que estar na rede, e o cara vai ter que usar. Você tem roteadores de 2 anos atrás a roteadores de 15 anos atrás na mesma empresa. Você precisa lidar com esses equipamentos. Então você tem um ambiente múltiplo, de múltiplos sistemas operacionais, de múltiplas idades. E você tem que gerenciar esses caras. Tem que ter um controle, você tem que ter informação. Um bom administrador é o administrador que tem informações na mão. Ele pode não ter a solução no momento, mas com informação ele sabe até a quem procurar para resolver aquilo. Gerenciar servidor a servidor, de arquivos, de dados, de banco, de web, de TS, de não sei o que, vários servidores. Você quer trabalhar com programas que só instalam no servidor e geram informações apenas para aquele servidor individualmente, e você tem que bater de um em um para verificar? Se quiser justificar o seu salário milionário para fazer esse trabalho o tempo todo, para mim também. Eu não quero. Ter o histórico do que acontece no ambiente de TI. É aquilo que eu falei. Quando aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Naquele período, de tanto até tanto, quantos incidentes a gente teve? Quantas vezes a gente alertou informação crítica? Quantos problemas aconteceram de licenciamento nos últimos 2 anos? Não tenha controle das licenças que você tem, que a qualquer momento, um funcionário que não foi mandado embora, mas está aborrecido, vai ligar lá para qualquer órgão onde vai denunciar, e aí vão bater lá e você vai ter que pagar aquelas licenças todas que você já devia ter trocado para software livre, ou se não dá para trocar por algum motivo escuso que eu não sei, você já tinha pago as licenças. Quantas tem? Onde elas estão? Não sei. Quando é que foi aquele usuário, para não usar uma palavra que vai ofender algumas pessoas aqui, infeliz, que acha que sabe informática, porque ele instalou o Windows dele sozinho, né? E conseguiu instalar os programinhas do Office sozinho. Então ele é técnico. Tá? Ele até botou o wireless, o 912.801 no roteador e a senha de mim. É sensacional, esse é o cara. Tá? E ele conseguiu, achou que ele é banana, pegou meia dúzia de programas e um crack, né? Astalavista.box.sk, muito usado antigamente, pegou um crack e botou meia dúzia de programas que ele acha que ele tem que ter na máquina dele. Não tem nada a ver com a TI da empresa, vocês não instalam programas não licenciados, vocês não usam nada fora da lei, mas alguém botou. Cadê o controle? Cadê o histórico disso acontecendo? Se você não sabe, você vai ser responsabilizado mesmo assim. Monitorar o parque diversificado de equipamentos, são roteadores, switches, são roteador wireless, são bridges, um parque de todo tipo de equipamento. E outra coisa, resolver problemas rapidamente, tá? Problemas simples ou complexos. Quanto mais informações você tiver, mais rápido você toma uma decisão. Esse é um desafio. Olha só, nós estamos com um problema aqui no banco de dados. O banco de dados não está respondendo. Quanto tempo você resolve isso? Pô, cara, sei lá, não vi isso aí, não sei exatamente o que está acontecendo, não sei quando o problema começou, não sei a que horas ele começou, sei que agora que notaram o problema aconteceu meia-noite e 1, não tinha ninguém na empresa, o banco parou de responder por algum motivo que você não sabe, só foram reportar às 10 da manhã, pô, meia-noite e 1 não tinha ninguém na empresa, o que gerou esse problema? Mas eu não sei que foi meia-noite e 1, eu vou contar a partir das 10 da manhã, deve ter sido alguém que fez uma query errada. Você tem informações, você resolve mais rápido. Então são desafios. São coisas que acontecem em qualquer ambiente que utiliza tecnologia. Você tem que dar a solução. É o administrador, é o gestor, você tem que dar a solução. Se você não der a solução, vai ter alguém te cobrando. E prover a melhor relação de custo-benefício. Tá? Eu sempre falo isso.
Eu não trabalho com software livre porque é de graça. Esse é o pior argumento. Quando você quiser convencer alguém sobre usar o software livre, não diga que é de graça. Tá? Porque não é. Não é. Software livre é livre, não é de graça. Se a empresa ou organização quer distribuí-lo gratuitamente, é questão dela. Se eu quiser cobrar por ele, eu também vou fazê-lo. E cobrar de forma justa pela qualidade do trabalho. Não é cobrar R$1 não, pode cobrar R$10 mil de licença. É pela qualidade do trabalho, então pode cobrar. A diferença é, ele tem, por ser software livre, ser visível, ser auditável, geralmente ele apresenta um custo-benefício muito bom. Muito bom. Eu sempre disse isso quando dava aula para minhas turmas, que um bom administrador Linux, é muito mais fácil você chegar a ser um bom administrador Linux do que um bom administrador Windows, por exemplo. Porque o Linux, ele é tela preta, é mais trabalhoso? É, mas as coisas são muito mais simples no software livre, são muito mais objetivas, muito mais diretas. Não tem chaves mágicas de registro para fazer uma coisa, não tem segredos de GPO para fazer outra, então as coisas são muito mais objetivas. Então a curva de aprendizado, quando você começa a tratar, é muito menor. Então você aprende mais de TI. Então você consegue prover uma melhor relação custo-benefício. Até o aprendizado da tecnologia tende a ser mais simples. Que soluções a gente pode apresentar para ele? Comprar uma solução única que atenda aos critérios desejados? Você não vai ter. Não é o software que você vai comprar. O System Center da Microsoft, composto de diversos módulos de virtualização, monitoração, operação, chamado, não faz tudo isso que eu falei. Não dá. Principalmente ele não monitora ambientes híbridos. Aí já acaba com a maioria das empresas que tem software livre de um lado, Microsoft do outro, tem Apple de outro. Usar ferramentas gratuitas para atender necessidade, como SpiceWorks, por exemplo. Ele tem um módulo de monitoria, tem chamado, tem inventário, mais ou menos. Não dá, não atende. Utilizar ferramentas open source, esse eu procuro ter. Então você tem que pensar, vale a pena para você? Para mim e para as empresas com quem eu tenho trabalhado, tem valido muito a pena utilizar ferramentas open source. Porque as ferramentas open source têm vantagem de a maioria delas ser combinável. Você pode juntar mais de uma ferramenta e alcançar objetivos muito mais completos. Ou refazer tudo e começar do zero. Vamos esquecer a TI, esquece a porcaria toda. Vamos instalar tudo do zero, vamos refazer tudo, trocar os equipamentos todos numa linha só, comprar tudo igual, aí vai ficar fácil para você, vai. Só que vai ficar difícil para a empresa te levar a sério como profissional. Ou você vai parar no hospital psiquiátrico, você é maluco, ou você vai parar na rua, porque você não tem noção de como é trabalhar numa empresa. Então, recomeçar do zero geralmente não é uma boa ideia. Melhor opção, como eu falei, é uma questão de escolha. Particularmente, quanto custa isso em termos de tempo, de implantação, de suporte, de garantia, de durabilidade da solução. Então, a melhor opção é aquela que te atender, isso é fato. Qual que te atendeu melhor? Linux sempre me atendeu melhor. Essa tela aí está muito fora de dica. Primeiro, vamos começar. Já devia ter aqui o tamanho. Essa coisa aqui diminui um pouquinho minha resolução. Primeiro, vamos começar monitorando o nosso ambiente. Tá? Ter uma vigilância constante do que acontece no serviço. Então, a primeira coisa é monitorar. Esperava que seja outra coisa aí fosse um pouquinho a resolução para 2024, tá? Ou então 800. Então, ter uma vigilância constante do que acontece nos serviços. Qual serviço está dando alerta? Às vezes uma máquina não está parada, é um serviço específico. Às vezes você tem um Windows lá, servidor de impressão, com todas as impressoras ligadas no AD, o spooler de impressão parou. Mas a máquina está lá, está respondendo, está pingando, você acessa via TS. Daqui a 2 horas, quando o cara foi imprimir aquele documento extremamente, ninguém fez nada. Daqui a 2 horas, quando foi imprimir aquele documento extremamente importante, que ele vai perceber que parou. Se você tivesse sido alertado de um determinado serviço, você já tinha feito a correção. Tá? Equipamentos, quais os processos da empresa. Tá? Se você só tiver monitoração disso tudo aí, você tem informações que são essenciais para a tomada de decisões. Tá? Importante é, o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar essa máquina e vamos levantar outra. Essa informação precisa às vezes ter essa decisão, instalar de dedos, rápido. Como a gente vai chegar a isso aí? Monitorando. Primeira coisa, vamos monitorar tudo. Tudo. Depois eu vou apresentar os outros serviços. Então, de preferência, tem que facilitar a gestão de software, de monitoração. A gente pode ter vários perfis. Você contratou o estagiário, tá?
Estagiário é um ser diferente dos seres normais. Tá? Estagiário é um ser diferente. Ele vive num mundo de fantasia, ele vive em Oz. Tá? Isso. O que a gente faz é tentar tirar ele de lá e trazer de volta para Kansas, né? Vem agora, vamos para o Kansas. Então, o cara que não tem que saber muita coisa, ele não é obrigado a saber, apesar de vocês explorarem o máximo o estagiário para ele fazer o serviço de vocês, mas deixa o cara lá olhando para a tela, olha que tela bonita, cores. Verde é bom, verde good, green is good, yellow less, red, total crash. Então, bom, verde bom, amarelo, vermelho, pronto, você ensinou o estagiário a monitorar um sistema. Se está vermelho, está ruim, meu filho, por que tu não ligou logo avisando? Tem um negócio piscando aqui, pelo amor de Deus, vem aqui na sala do servidor. Pronto, fácil, simples. Então você pode ter perfis, o software ele é capaz de ter perfis para quem trabalha só em determinados equipamentos, para quem edita o software inteiro, para quem gerencia só as telas, para quem só observa, quem não tem direito de fazer nada, que é só olhar. Então, se você tiver um software que facilite esse gerenciamento, que traga essa capacidade de você poder ter perfis diferentes, melhor ainda, você consegue segmentar o trabalho. Você pode se dedicar a pensar em soluções enquanto outra pessoa só fica olhando as informações geradas. Outra coisa, gráficos, tá? Gráfico. Se tem figura, o geral, gráfico em barra, ó, em barra alta, barra baixa, gráfico ali, ó, subiu, desceu. O que tiver de imagem é sensacional. Chega olhando para o nosso desempenho aqui, ó, o crítico subiu aqui 100% de processamento. Né? Tá ruim, né? A máquina tem que comprar uma nova, melhorar os servidores. Tá aqui, tem figura, A criança gosta de livro com figura. O cara do financeiro é igual preto, dá figura para ele que ele acredita em você. Vem com texto de tela preta, não, que ele não entende isso. Não mostre a saída do comando SAP para ele. Não faça isso. Ele vai achar que você é louco e vai diminuir o orçamento da empresa. Tá? Você coloque aí figuras, imagens. Tá? Nagios com cheque MK. Basicamente todo mundo ouve falar do Nagios, tá? Uma excelente ferramenta. O Nagios ele monitora, ele trabalha com plugins de basicamente qualquer tipo de linguagem que rode software livre, ele trabalha com os plugins, trabalha com Shell Script, com Perl, Python, tá? Só que o Nagios é um pé no saco. Eu não falei isso não. Não, tá gravado, você não falou. Não falei não, a voz veio de trás, ninguém viu minha boca mexer. Então, o Nagios é tudo arquivinho de configuração. Abre o arquivo, edita 10 linhas e volta. Aí bota lá, abre outro arquivo, edita mais 20 linhas e volta, restart no serviço. Aí quero incluir esqueci de incluir um ping. Volta lá, inclui no grupo de ping, joga o nome do servidor. Vamos trabalhar hoje de forma facilitada? Tá? Eu prefiro trabalhar de forma que me facilite o dia a dia, que me traga rapidez e eficiência. O cheque MK é uma interface que trabalha em cima do Nagios, por isso que é Nagios com o cheque MK. Tá? Primeiro, ele é todo visual, está aqui a interface main dele, o dashboard dele. Tá aqui, ó, em termos de host, o núcleo da Terra está pequenininho, está bom, quanto menor o núcleo da Terra for, melhor para você. Tá? Se o núcleo da Terra fosse todo verde, eu estaria felicíssimo, mas não estava. Eu tenho aqui os serviços que ele apresenta, os serviços também estão poucos serviços apresentando, tem aqui o resumo. Eu tenho 32 hosts, desses aí 3 estão com problema. Nenhum está com problema desconhecido. Tá? E nenhum está em período de downtime. Nenhum. Aqui eu tenho 491 serviços, eu tenho em serviços em downtime eu tenho 3, e um serviço está alarmando o warning e 3 estão críticos. Aqui eu tenho a relação desses serviços. Há quanto tempo? Nesse caso aqui eu estava monitorando, são 22 filiais da empresa e mais 24 postos de polícia rodoviária estadual. Quais postos, inclusive o posto 24 estava fora ali. Quais postos estavam fora do ar e há quantas horas isso aconteceu? Como era um contrato de downtime com a operadora, então a gente tem lá, ó, a gente já está fora tantas horas, eu preciso que isso seja resolvido em tanto tempo. Quando vocês estão fazendo barbeiragem pela Via Lagos, lá, né, indo lá pegando aí para Itapiruna, essas coisas, a Polícia Rodoviária Estadual
Tá multando vocês, tá? É graças a mim que o link tá ok. Muito obrigado. Tá bom? Então evitem fazer, porque a gente tem online, se a gente quiser olhar as câmeras lá e ver vocês fazendo porcaria. Então, você escolheu hoje pra morrer ou não, né? Não, só pra saber. Não, vai ativar o seguro de vida. Ah, tá. Então, ele tem só nesse dashboard aqui essa quantidade de todas as informações. O que é que você pode escolher? Eu quero monitorar grupos, hosts, serviços. Posso agregar vários hosts por categoria, tudo feito em interface web. Trabalho que qualquer estagiário resolve. Cadastra essa máquina aqui, nome da máquina, IP, alias para a máquina, que tipo de serviço eu vou monitorar, se eu vou monitorar por agente, se eu vou monitorar por SNMP, se eu vou monitorar via só ping, caso alguma coisa externa que você não tenha acesso. Então você tem tudo isso para fazer numa interface de fácil entendimento. Tá? Aqui, você cadastra, você gerencia, você não mete mais a mão em arquivo. Aquele trabalhão, pessoal, pô, a Nagios é chato, tem que ficar toda hora no arquivo, vai e volta, reinicia o Nagios, vai e volta, reinicia o Nagios, acabou. Instalou o Nagios, botou, jogou o CheckMK por cima, você só gera esse cara aqui. Ele tem uma interface que você faz backup, tá aqui embaixo. Você faz o backup de todas as configurações que você fez dentro do CheckMK. Deu problema no servidor, levantou a maquininha virtual, ridícula, feia, com o Nagios, botou o CheckMK, fez o import, está tudo de volta. Está todo mundo sendo monitorado igualzinho estava antes. A não ser que você tenha criado algum script na mão. Se você criou algum script na mão, você tem que copiar o seu script também. Fora isso, já está tudo lá. Então ele é muito mais fácil de você administrar, muito mais fácil de você gerenciar. Então você tem sem aquela dor de parto, de ter que ter alguém mexendo no código-fonte todo, não no código-fonte, arquivo de configuração o tempo todo, para adicionar um serviço, remover um serviço, fazer downtime, mudar o horário de atendimento de um determinado serviço. Em vez de você ter esse trabalho todo, você já faz direto por uma interface web. Que, vamos ser sinceros, é muito mais fácil de você trabalhar, é muito mais fácil de você gerenciar isso aí. Se você quiser integrar com outras ferramentas, como o PNP for Nagios, tá? Que ele gera para você esses gráficos, tem cores, cara, cores são importantes, crianças gostam de cores, colorido é melhor. Ó, tá perto da barra vermelha, tá ruim, ó. Tá na barra azul, tá bom. Então você consegue trazer informações de forma visual. Isso ajuda para você explicar. Olha só, cara, a gente está tendo picos de processamento. E esses picos de processamento estão ocorrendo nos horários que a empresa mais precisa, aqui, de 10 a 1h30 da tarde. É o horário que a gente está mais vendendo, ou processando, ou faturando, ou acessando o banco. A gente está tendo aqui o pico de processamento. É isso que você reclama, que as vendas estão demorando. Está na hora de a gente mexer nesse servidor. Está na hora de a gente mexer nesse equipamento, ou o que quer que seja que você está tratando. Aí você viu lá, pô, MySQL, o índice, o uso de índice está bom, então beleza, nosso banco está dentro do correto, nosso banco não está fazendo referência cruzada errada, loop de índice para lá, índice para cá, não, o índice está bom, mas o processamento, o acesso a dados do banco estão ruins. E aí, vamos investir? Vamos correr atrás? Quem sabe a gente consegue diminuir aquela fila de vendas que fica aí, ou então aquele problema online, que o pessoal fica clicando e fica rodando lá na colhetinha 10 minutos e não consegue vender. Se a gente conseguir vender isso em 1 minuto, não é melhor para você não? Então o poder de convencimento vem com informações. Sem informações você não tem nada. Você precisa de informações para trazer uma ideia visível, uma ideia palpável para quem vai investir. Tá? Deixa de ser gasto, investimento. Já foi isso o tempo que TI não existia, tá? Isso da época do CPD, da informática, que era 2 maluquinhos num computador feio, com uma impressora matricial num canto da empresa, geralmente um canto obscuro, entendeu? Uma sala isolada, porque eles não conviviam com as outras pessoas, pegou raio no laboratório, e aí o cara ficava lá, digitava, imprimia 1 vez, 2 vezes por mês os relatórios naquele formulário contínuo, 14 horas de imprimir. Já foi assim. E foi migrando, porque trabalhei em escritório de contabilidade, então a gente tinha toneladas de papel, arquivo morto para lá, para cá. Hoje não. Hoje, se não é feito dentro de um bit, não existe basicamente. Empresas hoje não têm faturamento, não tem gerenciamento contábil só em papel, não tem. Processos da justiça hoje não são simplesmente processos, eles são digitais, não são mais papel. Então, basicamente, não existe empresa, emite uma nota fiscal, para mim, aí, por favor, eletrônica, porque senão o governo não aceita. Então, as empresas existem no mundo digital. Então, para você hoje justificar investimento, dê mais informações. Hoje a TI é o central, é que une cada parte do ambiente da empresa. É a TI que liga a venda com o faturamento, que liga o marketing com a produção. É a TI que faz isso.
Então, vamos gerar informações, vamos monitorar isso aí. Gestão centralizada com o Puppet. Uma coisa que o pessoal reclamava muito é que, caraca, a gente tem que levantar um servidor, caiu um servidor de e-mail, beleza, vamos lá, vamos pegar a máquina, instalar o sistema, vamos pegar, instalar cada máquina, pegar as configurações. Se você não salvou os arquivos de configuração, você vai ter que ir lá e digitar, gerenciar um por um, colocando os arquivos lá. E aí, o que acontece? Você tem um tempo que você perde, um downtime muito grande. E se você pudesse fazer isso de forma quase que automática, se você pudesse trabalhar gerenciando vários servidores, atualizar os servidores, você estava lá com o Debian 6, você quer mudar todo mundo para Debian 7. Ele tem arquivo de configurações, tem variáveis que se perderam, tem alterações do Groovy que você tem que fazer mudanças em algumas partes do sistema, além de chegar e atualizar. Então, se você tiver uma forma de fazer isso tudo de forma centralizada, se você puder fazer isso tudo de forma automática, melhor ainda, você ganha tempo e você ganha resultado. O Puppet é uma linguagem de automação, é isso que ele é. Existem outros, existe o Chef, tá? Existe o Vagrant, que é muito usado para máquinas virtuais. Então, você tem uma linguagem de automação com o Puppet. Então, você faz arquivos de configuração simples, dá meia dúziazinha de arquivos ali, onde você diz, atualiza o sistema, isso que você manda, atualizar o sistema. Como é que ele atualiza? Não importa. O Puppet tem uma camada de abstração que você não precisa saber o comando exato que vai estar lá. Você só manda fazer. Instale o e-mail, o servidor de e-mail. Se não tiver instalado, eu quero que você instale. Se tiver instalado, eu quero que você atualize. Trabalha como cliente e servidor. Eu trabalho com desktops também. Você pode também manipular desktops. Você pode manipular qualquer coisa, até o Windows. Utiliza o modo cliente e servidor. É um prazer que eu uso falar isso, né? Utiliza o modelo cliente e servidor. Então você tem o servidor, você está centralizado aqui e o padrão de hoje. E todos os clientes reportam ao servidor ou ele os coordena. Uma camada de abstração de comando, tá? Essa camada de abstração, esse hash que ele usa, ele permite que você não saiba, poxa, no Red Hat é comando tal, é HTTPD, no outro. Não precisa. Você pode se abstrair de várias formas a iniciar ou fechar serviços, a instalar, configurar, copiar arquivos. Você tem o controle individual dos clientes por certificados gerados pelo próprio Puppet. Então a máquina não vai ser confundida com a outra. Não dá, você mudou o nome da máquina ali, ela não vai se passar por outra. O certificado é único, certificado individual. Você tem aquela certeza que não vai uma mudança em uma determinada host não vai afetar outros. Funciona em qualquer distribuição Linux, funciona em Windows. E você pode até criar módulos, você pode personalizar criando módulos você mesmo. São rotinas automatizadas, tá? De forma simples. Tomada de decisão básica. O servidor Puppet, você mandou ele executar, você adicionou uma nova máquina nele lá dentro do grupo de servidores de e-mail. Ele faz a seguinte pergunta: tem um postfix? Você escolheu que fosse postfix, é claro. Sim, se ele tem um postfix, segunda verificação, é a última versão? É, ótimo. Estado expanso assim, Clamave, SizeL, Dovecote. Copie os arquivos de configuração que você já deixou. Você fez um repositório de arquivos de configuração que você já botou em funcionamento num determinado host. Você fez um repositório com os arquivos ali e disse, ó, copie os arquivos tais para dentro dessa máquina e reinicie o serviço. Quando isso aqui acabar, o servidor de e-mail está no ar. Ou o servidor web, ou qualquer coisa que você quiser. Tem postfix? Não. Não tem. Instala. Instalou? Quando ele passar isso aqui, ele faz a mesma coisa. Tem postfix? Tem. A última versão? Não. Atualiza. Então, um arquivo de configuração simples resolve isso. Um arquivo de configuração simples consegue pegar uma máquina que tem um sistema operacional básico instalado, aquele que você gerou a imagem mais sem vergonha que tem, aquela imagenzinha de 200 MB, você instalou um Debianzinho, um CentOSzinho lá, então fez a imagem reduzida em GZ, botou o seu script, a script instalou a imagem lá, a máquina entrou na rede, você botou o nome, botou o IP, jogou ela no Puppet. Pronto, o resto do trabalho não é mais seu. Daqui a pouco você vai ver a máquina vai estar funcionando. E aí você termina de fazer, ou publicar ela, ou não, aí você não tem o trabalho de ficar manualmente mexendo em cada servidor, ou fazer isso em 10 máquinas de uma vez só. Então a gente tem que diminuir o tempo de trabalho para colocar as coisas no ar, para colocar os serviços em funcionamento. Então o Puppet traz essa vantagem. Arquivo de configuração, execute, tá? O path dele, onde eu digo que estão os comandos. Isso aqui no caso é para levantar um servidor web, tá? Classe, instala, tem uma classezinha chamada instalar Apache. Pacote, Apache 2, Apache 2 PHP 5, Apache 2 RPF, Reverse Path, que você está fazendo
umas alterações no proxy. Close os pacotes, garanta que esses pacotes na última versão estão instalados. Ensure, instala-os. Nada de comando, não tem apt-get, não tem nada. Enable módulos. Eu digo para ele quais módulos do Apache 2 eu quero que estejam ativos. Aí ele fez a lista de módulos. A2 em mod, blá blá blá. Todos os módulos que eu preciso que estejam lá. Ele vai executar esse cara, A2 em mod, toda essa linha aqui. Update files. Tá? Arquivo, tá? Do site. Apache 2, onde está o arquivo que eu quero e onde vai ficar, desculpa, e onde está o arquivo que eu quero, no repositório do Puppet, www.cooperativo. Detalhe, isso aqui levantou com servidores virtuais. Ele levantou a Apache 2 com servidores virtuais já configurados. O resto é problema do DNS, não é nessa máquina. Mas essa aqui vai para o ar com os módulos corretos, com os módulos habilitados, instalados, habilitados, com os arquivos de host virtuais aqui, e inclusive com alteração. A2 Insight ativou todos os sites, alterou o Resolve Conf com o executávelzinho que eu fiz com o SED aqui. Está no ar a máquina. Basta agora fazer os apontamentos de DNS para ela. Eu ainda podia botar aqui também o apontamento de DNS para ele alterar o DNS. Tem módulos para DNS, tem módulos para você sobrescrever conteúdo do virtual host. Então ele é muito configurável. Se você não quer trabalhar com módulos, se você não quer se aprofundar, você usa classes simples, bem simples. Eu gosto de dividir tudo, né? Cada função, podia fazer aqui, ó, instalar uma página, já instalava, já habilitava, já copiava os arquivos, mas fica bonito, fica melhor quando você separa, porque eu posso reutilizar esse código em outros arquivos, outros scripts. Então você consegue fazer aquela tarefa que perdia 40, 50 minutos ou mais, dependendo da complexidade, você transforma isso num script de trabalho. Nesse script de trabalho, você chega lá daqui a 5, 10 minutos e está pronto. Porque não tem interferência. Arquivos de configuração, modelos ou arquivos já prontos, já estão separados num repositório dentro do próprio Puppet, Puppet // dentro do diretório dele, você cria um diretóriozinho files e joguei os arquivos que eu sempre preciso usar lá dentro. Pronto! Quando eu ingressei esse cara no grupo servidores web, o Puppet começou a trabalhar. Ele verifica se isso aqui já está lá. Se já tiver, ele não faz. Se não tiver, ele executa. Então ele tem sempre esse controle para não fazer 2 vezes a mesma coisa. Ele não vai refazer uma máquina em que isso aqui já existe, que isso aqui já foi feito. Ele tem um registro de todas as operações que ele executou em cada host. E aí ele evita de duplicar serviço. Então essa coisa de pegar um servidor, levantar tudo do zero, jogar as configurações todas e fazer, você não precisa mais desse trabalho manual. Você não precisa mais fazer individualmente. Você pode fazer automatizado ou fazer em lote, fazer em grupo. O Puppet é muito fácil de trabalhar, muito fácil de configurar. E vamos começar a economizar dinheiro. Tá? Economizar dinheiro com o quê? Com equipamento. Virtualizem tudo que é canto. Vamos começar a virtualizar de uma forma mais simples. Tá? Tudo que eu estou falando são ferramentas open source, ferramentas de altíssimo nível. Mas todas elas você consegue trabalhar de forma simples. O Puppet é o que você escreve mais em arquivo. Que você tem que criar o seu script de trabalho. Mas as outras você gerencia de formas bem simples via web. Economizar recursos. A palavra da moda, né, é a TI verde, é o Green IT. Então você tem que economizar energia, jogar menos lixo no mundo, parar de ficar consumindo 10 mil desktops ou 10 mil servidores e jogar aquela lixaria toda fora, porque você não vai aproveitar nada nenhum, ninguém quer comprar de você porque realmente é um lixo. Então você coloca menos equipamentos, você virtualiza. Então eu tenho lá um exemplo do ambiente que eu estou trabalhando com 2 servidores web físicos, separados, se um cair, o outro assumir. 2 servidores de banco de dados físicos, se um cair, o outro assumir. 2 firewalls físicos, 2 servidores AD físicos. Eu cheguei lá e perguntei por quê. Aí a resposta foi bem simples, porque a gente não pode pagar o profissional de virtualização. Porque se vocês pensam, mas a gente faz aqui, falou, a gente faz. Mas se vocês saírem, eu não tenho como contratar um pelo valor de vocês. Então, ele fez assim. Mas 8 equipamentos, tá? 8 equipamentos podiam ser reduzidos a 4 em cluster, virtualizando. O custo seria metade dos equipamentos. Cada equipamento custou 16 mil reais, cada servidor. Cara, podia reduzir a 4 equipamentos virtualizando, tudo. E eu não tinha perigo da redundância. Por quê? Se um servidor web cair, o outro assume. Se os 2 queimaram, ninguém assume. Em 4 servidores,
podia usar os 8, né? Em 4 servidores, em cluster, virtualizando, se um morrer, eu tenho 3. Fica mais lento, mas funciona muito bem. E com as máquinas que tinham e com os usos que eles tinham lá dentro, não ia sentir diferença nenhuma. Se morressem 2 simultaneamente, eu tivesse só 2 servidores, e ainda assim ficaria mais lento, mas todos funcionariam de uma vez só. Não teria perdas. Lentidão, mas não perda, em perda de serviço, perda de uso. Então, a melhor solução hoje para você trazer é não ficar dependente só do físico. Se você puder trabalhar em cluster com virtualização, você faça. E o Proxmox faz isso. Cluster de servidores de forma simplificada. Instalou o Proxmox, ou já vem com a distribuição pronta, adicionou ele no cluster, ele já vai ser gerenciado pelos servidores. Eles têm agora a gerenciamento multi-master. Ou seja, qualquer nó é o master do cluster. Então você tinha aquele problema, que quando o master cair, você tinha que transferir numa outra máquina, parar, eleger ele como servidor principal, e nas outras máquinas e apontar para ele. Aí ele gerenciaria o cluster. Agora não, qualquer nó gerencia o cluster automaticamente. Trabalha com vários hipervisores. Você gosta de Zen? Ótimo. Gosta de KVM? Ótimo. Gosta de OpenVZ? Ótimo. Gosta de QEMU? Ótimo. Todos os hipervisores que você já usa em Linux estão trabalhando aqui dentro. Interface web, fácil utilização, virtualiza Linux, Windows, Unix, iOS. A salada que você quiser fazer lá dentro, você faz. Sem se preocupar. Você pode criar pools de disco e dedicar esse pool de disco, eu quero esses servidores aqui, eu quero esse pool de placas virtuais para esses servidores aqui. Você pode gerenciar os recursos de acordo com a sua necessidade. Um precisa de mais I/O, outro precisa de mais rede, outro precisa de mais memória. Utiliza vários tipos de storage, vários tipos de unidade de armazenamento, vários tipos de transferência de NFS, CMP, utiliza SAIS, utiliza Fiber Channel. Live Emotion, Live Migration, que eu acho que é essencial em qualquer sistema de virtualização. Tá ruim aqui, a gente pode configurar para ele procurar a máquina com menos uso de recurso e transporta essa máquina virtual para lá, que aquela ali está mais fácil, aquela ali está menos requisitada, eu vou poder dar mais atenção a esse processo naquela máquina. Tá? Migration também, eu quero transformar todas essas máquinas virtuais para outro pool. E recursos de backup, de disco, de alta disponibilidade, tudo que você precisa ter numa ferramenta profissional, numa ferramenta confiável, ele faz. Tudo. E é tudo web, tudo tranquilão de você mexer. Tá? Você tem aqui ó, a lista dos seus servidores que você tem um cluster 1, você tem um cluster 2, o que roda nesses servidores individualmente, cada máquina virtual que você roda neles, tá? Como cada um está dedicada de uso de memória. Então você tem cada aba dessa aqui, você tem um controle de storage, de backup, de rede, de pools de disco, pools de rede. Então você gerencia tudo numa interface limpa, simples, rápida, sem dor de cabeça. Tá? Se você tem aquele, poxa, eu não quero prender a TI da empresa ao meu único exclusivo conhecimento. Eu sou sensacional em OpenVZ, eu arrebento, sou fera e a empresa vai ficar refém do meu conhecimento. Você não quer fazer isso, você quer que a empresa mantenha você porque você é um bom profissional além de tudo, mas você quer que a empresa quiser botar mais pessoas e trabalhar também, ela tem algo que qualquer ser humano que estudou, fez o primeiro grau, pelo menos entende. Ainda só o primeiro grau, né? Pelo menos entende. Sabe ler, irmão? Sabe? Então lê isso aqui. Server, servidor. Summary, é inglês, mas é sumário. Deu para ver summary, sumário e tal. E você vai vendo que é fácil de administrar o pool de alta disponibilidade, quando você pode integrar a migração de um cluster para dentro do outro. Então você tem tudo isso numa interface. É simples de usar, é fácil, é totalmente open source, não tem que pagar nada por isso, é auditável, é livre. E é uma excelente ferramenta, ferramenta robusta. Você trabalha com um cluster aí de 64, de 48 servidores aí tranquilamente. Tá? Então, virtualizar não é só você ficar, não, eu virtualizei tudo, porque... Não, virtualizar é economia de tempo, economia de recurso. Virtualizar sem cluster não é virtualizar. Virtualizar 4 máquinas em uma máquina só e perder 4 máquinas de uma vez. Então é cluster. Quando você pensar em virtualização, você tem que pensar em várias máquinas trabalhando em paralelo. Tá? Para que você possa ganhar esse descanso. Pô, queimou uma, tudo bem, vamos deixar nas outras, vamos tratar aquela ali, vamos consertar aquela ali, todo mundo continua trabalhando, vão sentir uma lentidão, vão perder um pouquinho de desempenho, mas daqui a pouco a gente volta, pluga um novo servidor, liga todo mundo, colocou no nó, trouxe todo mundo de volta, está todo mundo com desempenho bom. Então não basta você simplesmente
Queira uma TI com um monte de servidor, um monte de rack, cheio de servidor ali. Você tem que usar isso da melhor forma. Você tem que usar isso da forma mais clara possível. Eu acho que a virtualização, economia de energia, tá? Quando você falar que economiza energia lá, quando você falar que economiza servidores, não precisa ficar trocando um monte de servidores de uma vez só, você vai ganhar atenção do pessoal da empresa. Pô, mas virtualização é difícil. Você mostrar uma interface onde você está vendo informação, quem está consumindo mais, quem está consumindo menos, quem está com mais I/O, quem está consumindo mais banda, você consegue informar isso, você consegue argumentos para trazer dinheiro para dentro da TI. O importante é trazer dinheiro. Eu sei que o salário não está bom, mas o dinheiro para investir a gente traz. Inventário com OCS. Nada é melhor do que você saber o que está dentro das máquinas, física e logicamente. Tá? Fisicamente, porque eu preciso saber qual é a placa de vídeo, qual é a placa de rede que eu tenho aí, eu tenho que fazer substituição desktop do usuário tal, qual é o tipo de equipamento que ele tem, o mouse dele é PS2, não é, como é que é? Então eu preciso saber essa informação. Controle do hardware. O que eu tenho de hardware na minha empresa? Segundo, controle de licença de software. Com determinados plugins, até licença do Microsoft Office você consegue ter. Ah, tossiu. Entendeu? Ele é o controle das versões de software instalado. Tá, eu tenho aí eu tenho lá o AutoCAD. Qual versão que ele está usando lá, o engenheiro maluco? Ah, é o AutoCAD lá, eu vi lá na tela dele, mas não prestei atenção não. Eu sei qual é a versão. R1, R12, R13, R14, 2012, 2010, 2013, qual é a versão do software? Qual é a versão que ele está usando lá? É compatível? Porque a gente agora resolveu fazer uma migração, nós estamos implementando um novo tipo de projeto, o projeto é assim, aí tu descobre que a metade da empresa tem um software na versão que não roda. Não rola aquilo ali, não vai funcionar. E aí se empaca, o projeto não vai, a gente não pode trabalhar com esse novo formato. Tem que trocar a licença tudinho, muito rápido para trocar, e vem aquele espertinho, não, eu tenho aqui no meu pendrive, eu tenho um novo AutoCAD, a gente bota aí e tal. É isso aí. Quem vai para a cadeia, quem vai ganhar uma pulseira de ferro é você. Tá bom? Não é o espertinho que falou, não, mas foi o cara que falou para botar aqui. É você que responde, tá? É o gestor, o administrador e o presidente da empresa de forma solidária. Antigamente o cara podia dizer o seguinte: foi o administrador que eu contratei que botou esse negócio aí, eu não tenho nada a ver com isso. E aí é só administrador por usar softwares legais para cadeia. Hoje em dia não, pelo menos eles respondem de forma solidária. Vamos todos nós de mão dada para a cadeia lá, cada uma pessoa geminha bonita. Então, não tem mais esse, mas foi o espertinho que falou, não tem desculpa. Você tem que ter essa informação de quantas versões está usando. Você está fazendo um projeto que vai mudar a cara da empresa, nós vamos trabalhar com novas plataformas, não sei o que e tal. Qual é a versão do PHP que a gente está usando aqui? Pô, cara, PHP é 5. Muito bom isso. 1, 2, 3 ou 4? 5. Muito boa informação. Aí tem os novos features que não rodam no PHP 5.2 que ele botou lá. 4.3 que ele botou, não roda. Só roda a partir do 5.3 para frente. E aí você descobre que tem um cara lá que tem um sisteminha que roda no PHP 4.4. E tu não pode atualizar o PHP da máquina porque ele tem a preguiça de refazer o sistema dele e só vai rodar no PHP 4.4. Quando você tem o controle das versões do que está instalado, você sabe. Pô, essa máquina tem o PHP 4.4, cara, isso não está certo. O resto é tudo 5.2, tu está todo atrasado. Tá? Você está todo atrasado, 5.2 está errado, já era para ter o 5.4 já. Mas tem 4.4, tem alguma coisa errada. Aí tu procura informação, descobre que tem um detalhe que está amarrado a outro. Mas isso você tem que saber, você tem que ter essas informações. Instalação via deploy. Tá? Você tem lá o S7, você tem um monte de máquina Linux. A senha de administrador é tudo igual lá, que você botou, padronizou, tudo beleza. Você faz um deploy de instalação do agente em todos eles. Só dando a senha do admin do Linux e larga lá e faz tudo via SSH. Você abre uma GPO. Dentro do próprio OCS, você cria um pacote instalável se você não quiser baixar o agente já com o MSIzinho lá. Você cria uma GPO e manda, derruba o OCS em todo mundo aí. Então você tem como facilitar. O negócio de ir a máquina instalando, perdeu a ideia. Tá? Perdeu isso aí. Você pode fazer instalação em lote. Tá? Via Windows ou Linux. Alerta para mudança de hardware de e-mail, tem pluginzinho que vai te mandar um e-mailzinho. O mouse foi modificado. Parece muito não, mas em locais que você tem equipamentos alugados, ou se você trabalhar em equipamento em locais que o equipamento é inventariado,
e aquele equipamento A está ligado no equipamento B, e você precisa saber onde eles estão, saber quando mudou faz uma diferença danada. Sumiu o equipamento de R$50, se for um órgão público, alguém vai ter que responder por aquilo ali, até a sindicância interna vai ser aberta. Dependendo da complexidade do órgão, até registro em polícia vai por causa de roubo. E o chefe do setor, ou o chefe do equipamento, ou o chefe do estoque, alguém vai ter que responder por aquilo ali. Não é só tirar do bolso, não. E cliente para os principais sistemas, inclusive Android. Não sei o que você vai ter que monitorar no celular dos outros aí, mas não tem. Fora o tio Obama, né? A gente não sabe muito mexer no celular dos outros, entendeu? Se você quiser pedir um backup do seu celular para o Obama, ele tem. Tá? Então, não sei porque monitorar o Android, mas tem. Tá? O importante é que tem. Até surgindo equipamentos com Android, televisões com Android, sistemas multimídia com Android, não só celulares. Então, você acaba tendo que saber o que está rolando lá também. Perguntar alguma coisa? Tio? enviar primeiro, existe um plugin também que faça histórico. Ele tem plugin para histórico também. Não vem padrão com ele. Você pegar lá no site do ACS, tem plugin para histórico. Que ele faz relatórios, né, que chama de reports. Aí você tem que gerar os relatórios, tem que configurar por quanto tempo vai manter, e ele gera os relatórios, o histórico das alterações. Aqui, ó, nome do equipamento, data do último inventório que você fez, que tipo de equipamento é um computador, é uma impressora, é um smartphone, qual é a conta que está associada a ele, sistema operacional e as informações. Aí você clica nele, você vai ver informação detalhada. Você botou o plugin do Office, você vai ver a licença do Office, você quer ver a versão do software que está, se está atualizado, se fez o último Windows Update ou não fez, você tem essa informação toda aqui. Tá? Aqui, não dá para vocês lerem daí, mas tem Android 2.3.3, Android 2.3.4 nessa monitoração aqui. Isso é até um pouco antigo, tá? Então tem Android aqui, tem OpenSUSE, tem Linux, tem Microsoft, tem BSD, tudo monitorado aqui, todas as versões. Então você tem aqui a tela básica, onde você tem só a lista dos equipamentos, e aí você entrando nas configurações de cada equipamento, você pode ter o detalhamento do licenciamento que está em cada um. É simples de trabalhar, tá? Aqui a interface dele, você pode criar alguns grupos para facilitar a sua vida. Você faz download da lista para apresentar. Nós temos isso aqui na empresa, esse aqui eu estou em dúvida, esse aqui eu estou em dúvida. Aí você chega na reunião, você tem o que está sendo monitorado, como está sendo monitorado. Fica muito mais fácil você saber o que está rolando se você tem um inventário. Tá? E o inventário, ele facilita também você trabalhar com gestão de chamado. Você tem que ter um controle de chamado. O negócio de ficar ligando para a TI, para ficar pedindo um papel. Manda um técnico aqui, tá? Abre um chamado. Manda um técnico aqui, abre um chamado. Favor, você faça para os seus parentes. Faz favor para o seu pai, para a sua mãe. Você trabalha, você faz o serviço. Então você tem que não só ser remunerado de acordo, o que não está sendo muito fácil, mas também ter todos os registros daquilo que você faz. Imagina o seguinte: o usuário reclamou de que pediu um técnico para consertar o mouse. O cara leva 2 horas nesse trabalho. 2 horas para trocar um mouse. Esse morcego está voando. Esse maldito está coçando o saco lá, tomando café na sala de coffee break, os caras estão fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. Não, pô, cheguei lá, o usuário pediu isso, pediu. Com um sistema de chamadas, tá, tudo bem, agora você liga para lá, avisa que eu estou aqui e abre umas 4 chamadas, porque você pediu isso, pediu para trocar o teu atualização, trocar o papel de parede, fazer não sei o que, mudar o sistema de e-mail, para configurar no seu. Então você tem que ter chamado, primeiro você tem que registrar. Trabalhar com chamadas por categoria. Tem chamado para desenvolvimento, primeiramente categorias, tem desenvolvimento, que eu vou abrir só para equipe de desenvolvimento, suporte nível 1, só para o suporte mais simples, nível 2, nível 3, pessoal de rede. Então você pode criar categorias para onde os chamados vão ser direcionados, inclusive automaticamente quando o cara escolhe o tipo ali. Ó. Se ele escolher o chamado para rede, sistema, ele já joga para um grupo específico. Você pode ter isso automático ou controlado. Tem empresa que prefere ter uma pessoa que recebe o chamado direcionando, né? Tipo, ela faz a triagem ali. Porque o usuário geralmente nunca sabe o que quer. Se ele soubesse o que quer, ele mesmo dizia. Chamada destinada a técnico específico por tipo, né? Você direciona ali, tipo tal, vai para um para o outro. Principalmente, uma base de conhecimento. O que o último cara fez? Tem um usuário lá, que deve ser hipocondríaco, né? O cara todo dia chama o suporte às 4, 5 vezes. Toda empresa tem isso.
Então, ele tá, o problema dele, na verdade, é a atenção. Tá? Mas se você puder, ele está carente, a esposa não dá atenção, os filhos não querem saber dele, porque ele é chato, então ele desconta na TI. Então ele era chamado o tempo todo. Então você vai e descobre qual foi o último procedimento que fizeram para resolver o problema tal que ele levou lá. Não, o usuário chegou lá, trocou uma chave no registro, não durou 5 minutos, já saiu lá e resolveu. Beleza. Então, um chamado semelhante, a gente vai tratar isso aqui. A gente vai pegar, vamos fazer o mesmo procedimento. Como é que a gente... Então, teve um problema seríssimo que parou a empresa toda, um cara teve uma ideia mirabolante e resolveu. Isso alguns anos atrás, e aí ninguém anotou, ninguém gravou, não. Escreveram no papel, perderam, botaram num web qualquer que o servidor mudou, ninguém avisou que tinha uma webzinha com a página lá, perdeu. E aí, deu problema de novo, mas não sei quantas horas fora do ar. Se você tem uma base de conhecimento, você resolve isso rápido. Você consulta, pô, tem problema, vamos consultar aqui, cara. Aqui, ó, da última vez que aconteceu isso, foi isso que fez. Desligou o primeiro servidor de... Eu tive um problema numa empresa, o cara, eu saindo do trabalho às 10 da noite, o cara me ligou, vai, vem pra cá correndo. Cara, tô indo pra casa. Eu tô indo pra casa. Cara, vem pra cá correndo, eu preciso de você agora. Olha só, é consultoria? Beleza, é bandeira 2, tá? Igual táxi. Depois das 10, meu amigo, é bandeira 2. Não tem conversa. Não, vem pra cá hoje, pra quanto for necessário. Beleza, fui lá para o Botafogo, nada subia. O servidor de LDAP buscava o file server de um servidor Samba. O servidor Samba autenticava no LDAP para poder levantar. E começamos a entrar num ciclo. Esse precisa desse, mas esse precisa desse. E ninguém documentou isso em lugar nenhum. Depois de 40 minutos, olhando cada configuração, olhando cada servidor, a gente conseguiu botar um no ar, aí botou outro servidor no ar, e aí conseguiu parar aquele serviço, colocar no ar novamente, chamar o LDAP, aí o LDAP foi, e quando o LDAP levantou, a gente conseguiu pegar o Samba e autenticar. Mas foi um trabalho danado, saí de lá às 3, 4 horas da manhã. Também foi financeiramente bom, mas eu estava cansado. Mas se alguém tivesse anotado como funciona aquilo ali, que o cara que chegou lá já pegou tudo funcionando, continuou tudo funcionando. No dia que parou, ele não sabia como trazer de volta, porque ele não estava trabalhando de forma padrão. Tinha muita coisa errada lá dentro da infra dele. Se você tem uma base escrita só, quando caiu a empresa, o procedimento foi esse. Primeiro desliga o servidor tal, depois desliga o outro. Liga esse aqui primeiro. Depois que esse aqui subir, separa o serviço X, vai naquele outro, levanta ele, para o serviço X, vai naquele outro, liga não sei o que, e aí começa a iniciar serviço manualmente. Esse aqui, depois esse, depois esse. Se tivesse se escrito, ele teria resolvido de forma rápida, ninguém teria se cansado até tarde. Integração com AD, né, quem gosta de que os usuários da rede têm AD, não tem LDAP, e eles mesmos abram chamados, ou eles estejam um registro lá dentro, você pode integrar. Integração com OCS, na hora que você abrir um chamado, você pode procurar o chamado de hardware, então você vai lá e chama a máquina no inventário, ela está integrada com o GLPI, você chama a informação da máquina, já sei, ó, essa placa de vídeo aqui não sei o que, ou é o mouse não sei das quantas, você já tem os dados do hardware que está sendo aberto o chamado, ou apenas da máquina, não, lá no Pentium 4, lá no Core 5, lá no Core 7, você já pega os dados que o OCS registrou, você tem inventário, não, problema de software aí, ó, de novo, essa porra que deve ser o crack aí que expirou. Não que alguém use isso, é claro. Tem plugin à torta e direito para você estender as funções dele. Você consegue melhorar bastante a interface de chamadas dele com os plugins. Ele tem uma coisa que você sabia, que a pesquisa é a satisfação do usuário. Eu não recomendo isso não, né? O usuário nunca é satisfeito com nada. Então, você, depois de atendê-lo, você manda um e-mail para ele abrir, e ele vai lá e descreve, foi bem atendido, não foi ok, como o técnico atendeu. Ele faz aquela pontuação para você manter pelo menos um controle de como seus técnicos estão chegando lá. Você tem que lembrar que você pode ser um administrador excelente, você pode ter uma TI, uma infraestrutura perfeita, mas a cara que você tem para a empresa, principalmente para os usuários, são as pessoas que vão até eles. Tá? A cara que você tem a cara da rede da empresa é o REC que está perto do usuário. Se você tem um REC perto do usuário e está bagunçado, a tua TI é uma bagunça. Não importa se o seu servidor está brilhando, os cabeamentos todos identificados, tudo perfeito. Não importa se você tem um atendimento excelente, se o teu técnico atende com um cofre aparecendo, e técnico gosta disso, é horrível, ninguém quer ver o mundo da pergunta. Tem gente que quer, mas é fora do normal, tá? Se o técnico vai lá, as calças caindo, abaixa para aí. O cara tem gente, não, o técnico foi muito bem, mas toda vez que ele vem aqui, ele fica com as calças muito caindo. Foi importante saber isso aí. Você manda comprar leva de cintos na empresa, tá?
e o acompanhamento de chamado pelos gestores. Então, todo o gestor tem como ver tudo o que está acontecendo ali. Tem como ver todos os chamados. Pô, peraí, vou ver uma relatório. Pô, tem chamada aqui que está fechado já em 2 minutos depois de ter sido aberto. Ou o técnico é o flash, ou nem o bypassou isso aí e largou um. Pode ser 2 mil abriu, 11:02, 11:04 estava fechado, viu? É mágica. Aí o cara fala, não, o usuário ligou dizendo que voltou a funcionar. Beleza, ótimo, não foi um problema. Foi apenas uma solução que aconteceu sozinho. Mas você tem que saber por quê. O gestor tem que ter essa informação na mão ali para poder chegar e contestar os técnicos. Fala, é igual aquela história do mouse. Meu amigo, você saiu daqui 2 horas da tarde, você voltou às 4 para trocar um mouse 2 andares abaixo. O que houve com você? Está tudo bem? Está desanimado com o preço? Ninguém pode fazer melhor. Porque você não pode levar 2 horas para trocar a porcaria de mouse. Aí o cara, não, aconteceu isso, pediu, então vamos ver. Então você precisa de informação. Se você não gera informação, você não tem informação. Aqui, até a linha de abertura de chamada, tá? Você vai abrir um chamado, você vai dar um nome, você vai designar um usuário que escolheu esse chamado, você vai escolher um técnico que vai fazer o atendimento. Seria um grupo também, você pode jogar com um grupo de técnicos e o primeiro que estiver livre recebe aquela informação, cai na tela, fica com a telinha do GLPI, a telinha do técnico, tá? Aberta e ele recebe aquele chamado. Você pode tanto direcionar para um quanto jogar para o grupo. Jogou para o grupo, o primeiro que estiver livre ali recebe aquele chamado. Você tem aqui os dados de fechamento, você tem acompanhamento desse chamado mais tarde. Então, tudo ele é web. Tudo que eu estou trazendo de ferramenta, gente, é para facilitar. Chega aquela ideia de 5, 10 anos atrás que o bom administrador Linux é só que trabalha na tela preta. O administrador Linux tem que conhecer muito de shell, tem que conhecer muito de tela, muito de comando, tem que conhecer sim. Mas ele tem que também ter outras ferramentas. O administrador não é um cara mais que fica isolado numa sala só tratando do servidor lá, fica namorando o servidor 24 horas por dia. Não é. O administrador lida com o financeiro, com o marketing, com a gerência, com o departamento pessoal, ele lida com o usuário muitas vezes, porque precisa chegar, porque às vezes o usuário não aceita o que o técnico fala, você precisa como administrador chegar e colocar uma resposta mais clara e muitas vezes uma resposta mais sólida. É assim, e é assim por isso, explicar. Então, você precisa também ter tempo para fazer as outras coisas que hoje em dia são inerentes à função, não só do gestor, mas como precisa de mim. Então, trabalhar com tela web hoje não é vergonha para ninguém, pelo contrário, um orgulho de que você é bom e também sabe otimizar o seu tempo. Se você quer ficar 14 horas preso numa tela preta, ótimo. Eu acho que para a maioria dos administradores que pensam como eu, não vale a pena. Você tem que ter tempo para fazer um monte de outras coisas, inclusive sair no horário. É bom sair no horário. Eu não sei se vocês conhecem, mas sair no horário é importante, é bom. Chegar lá, nem não tem que sair 2 horas depois, nem 4 horas depois. Sair no horário, ir para casa, ver família, entendeu? Conviver com outros seres humanos, isso é importante. Então, se você não quer perder tempo, tenta utilizar. Essas ferramentas, gente, são ótimas ferramentas. E todas elas trazem facilidade. Aqui, ó, vamos acompanhar o chamado. Vamos lá. Os chamados aqui de fulano aberto, ó, o chamado está aberto. O chamado foi aberto para fulano de tal, aqui os chamados fechados, que hora que abriu, que hora que fechou, qual foi a mensagem que foi colocada ali, fechado por isso, fechado por aquilo outro. Então você tem acompanhamento completo, desde a hora que o cara abriu o chamado, quando o chamado ainda está aberto, quando o chamado foi fechado e a solução que foi dada ao chamado. E com a pesquisa de satisfação você teria o pós-chamado. Como é que o cliente se viu sendo atendido por aquele usuário? Como é que o cliente se viu sendo atendido por aquele técnico? Desculpa, não por usuário. Como é que aquele usuário se viu sendo atendido por aquele técnico, por aquele profissional que você enviou? Como está a sua imagem para as pessoas, para que você atende, as pessoas que você dá o atendimento? Que é importante acompanhar também. Como eles veem o seu setor, como eles veem a informática. A informática é um monte de maluco que fica no Facebook o dia inteiro. Que interessante. Tem alguma coisa errada como você está apresentando para os seus clientes. Então, quero agradecer a todos vocês, tá, pela presença. Isso foi um briefing, tá, disso aí. Basicamente, tudo isso que eu falei, já tem artigos, eu já escrevi artigos sobre isso lá no site do Cooperate, então vocês podem acompanhar. Puppet tem implementação do zero também, Proxmox tem implementação do zero, GLPI tem implementação, integração com AD, e quase tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui está lá. Tudo que eu falei aqui está lá. Dessa vez já tem tudo que o Puppet já tem recebe de artigos também. Então, nada disso foi feito teórico. Tudo isso já foi implantado em 1, 2, 3, 4, 5, 10 clientes. Tudo isso foi posto na prática. Tá? E funciona.
funciona. Depois, assim, eu sempre falo que Linux é um trabalho inicial. Você tem aquele trabalho maior para fazer, mas depois funciona, tu larga funcionando e continua funcionando. Servidor de samba de 6 anos atrás já está lá, tá bom, vou meter a mão nele até que aquela máquina queime. É o único motivo que eu vou trocar. Está funcionando, tá bom? Então, acontece muito disso. Você tem aquele trabalho inicial, tem aquele esforço, mas depois as coisas funcionam. Tudo isso aqui foi testado, tudo isso funciona, tudo isso tem agradado ao cliente e gerado negócio. Tá? Isso gera negócio. Você vende essas soluções. Para quem trabalha na empresa, você vende como serviço seu à empresa, como melhoria do seu serviço, como melhoria do funcionamento da TI. Você pode vender todas essas ideias para melhorar a área que você trabalha. Você tem vários tipos de clientes. Tem clientes que são externos, que são de outras empresas que te contratam, você vai pagar, eles vão pagar a você para fazer individualmente ou por isso aí. E tem clientes que são internos da empresa, que são outros setores, ou teu próprio chefe, teu próprio setor de TI que precisa de uma melhoria. Transforme sua TI em algo padronizado. Gere informações. Eu acho que o resumo de tudo que eu falei aqui é ter informação, pessoal. Se você tem informações, você tem decisões. Se você pode tomar decisões com informações embasadas, com informações corretas, suas decisões tendem a ser melhores, mais rápidas. O custo-benefício, como eu falei, vamos parar de tratar a TI como custo e transformar em investimento. Se você mostrar que vamos ganhar isso, vamos melhorar aquilo, diminuímos o tempo de atendimento nos usuários, nós melhoramos o problema com hardware, nós tínhamos hardware assim, tantos mil chamados, problema de inventário de hardware, licença. Se você transformar, mostrar que tudo que você fez gerou retorno, o retorno pode ser velocidade, pode ser melhoria do serviço, pode ser ganho, pode ser evitar um problema futuro de pagamento de multa. Então, se você mostrar que essas informações trouxeram resultado, você já executou um bom trabalho, você melhorou o seu trabalho. Eu acho que tudo é para melhorar aquilo que você faz. Se você puder ter ferramentas trabalhando para você, e você puder trabalhar menos e pensar mais, se você quiser ser braçal e ficar escrevendo coisas o dia todo, você não é programador. Se você for, você escreve mais do que pensa. Você precisa gerar código, né? O café que você toma precisa ser transformado em código. Mas se você é sysadmin, você precisa ter mais tempo para pensar, para ver soluções, para ver melhorias. E acho que você colocando ferramentas para trabalhar para você, isso tudo vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Tá legal? Muito obrigado aí. Quem quer fazer alguma pergunta? Tem pergunta, gente? Com relação ao Promox, você tem um case, sabe se trabalha bem com produtos